O que é mais assustador, o que está lá fora ou o que está dentro de nós mesmos? Essa é a história de um grupo de pessoas que fugiu da civilização para encontrar a paz. Mas o paraíso que eles criaram se tornou um pesadelo, e o motivo é o mais aterrorizante de todos. Fala, galera do bem, e é isso! Sabe aquele sonho de largar tudo e viver numa ilha paradisíaca? Sem conta pra pagar, sem chefe, sem casa bahia, sem o caos do dia a dia, aquele famoso off the grid que a gente tanto romantiza nas redes sociais? Pois é, o novo filme do Ron Howard, Eden, ele chega pra mostrar pra gente que essa fantasia pode se transformar no pior pesadelo da sua vida. Baseado numa história real bizarra dos anos 1930, o filme segue a jornada de um grupo de europeus, desiludidos completamente, que partem para uma ilha deserta nas Galápagos com a promessa de criar uma sociedade perfeita. O resultado, como você já pode imaginar, é uma verdadeira catástrofe humana, com brigas, com traições e, pasmem, falecimentos alheios. O mais louco é que o filme é a prova viva de que o Charles Darwin, quando ele estudou a evolução e a seleção natural, ele perdeu a parte mais suculenta da ação por cerca de mais ou menos aí uns 100 anos. E essa história é de fato um material bem incomum para um diretor como Ron Howard, que a gente conhece por filmes com narrativas de superação, aí, como Apollo 13, como 13 Vidas e tal, onde o heroísmo e a cooperação sempre prevalecem. Em Eden, com o roteiro do Noah Pink, o Howard parece que entrou numa missão para se libertar da reputação que ele mesmo construiu. Ele se joga de cabeça numa narrativa sombria, brutal e cheia de personagens moralmente duvidosos. O elenco é uma constelação de estrelas que surpreendentemente se entrega a papéis assim nada convencionais. O Jude Law aparece peladão aí, vivendo um filósofo arrogante e misantropo. A Ana de Armas interpreta uma baronesa que é puro veneno, chegando na ilha como se fosse uma verdadeira Cleópatra do capitalismo. A Vanessa Kirby, tem uma cena chocante e visceral de arrancar dente durante o amasso e tal. E a Sydney Sweeney choca numa cena onde dá a luz sozinha no meio do mato, rosnando com uma matilha de cães selvagens, enfim. O filme não tem medo de ser feio, de ser cru, e mesmo que não seja um estudo super profundo da condição humana, ele funciona como um reality show caríssimo sobre sobreviventes pirados, e é tão envolvente, é tão sujo que a gente não consegue parar de assistir. Mas quem foram os pioneiros e como é que eles caíram naquele caos? Bom, para responder essa pergunta aí, vamos voltar no tempo e entender primeiro quem foi parar nessa ilha. Os primeiros que se aventuraram lá em Floriana, uma ilha desabitada lá nas Galápagos, foram o botânico, o Dr. Ritter, vivido pelo Jude Law, e a parceira dele, a doutora Dora, vivida pela Vanessa Kirby. Eles eram os verdadeiros hipsters assim, da misantropia, que acreditavam que o sofrimento era a chave para a purificação da alma e queriam reconstruir a sociedade do zero, longe de todas as armadilhas, as imperfeições e tal. O mais irônico é que, mesmo buscando a solidão, o Dr. Ritter virou uma espécie de influencer da época. Ele escrevia cartas filosóficas para amigos na Alemanha que acabavam sendo publicadas em jornais, transformando o casal em verdadeiros heróis populares. Mas a preciosa solidão deles não durou muito, não. Em 1932, a paz foi completamente quebrada pela chegada do idealista veterano de guerra, o Dr. Hans Whitmer, defendido pelo Daniel Brew, e a esposa dele, a Margaret, da Sydney Sweeney. Além de grávidos, eles também estavam cansados da vida numa sociedade onde eles tinham que escolher entre pagar o aluguel e comer, e se inspiraram na história dos Ritter para buscar uma vida autossuficiente. Só que a chegada dos Whitmer não foi vista com bons olhos. Sabe, o Dr. Ritter, que se achava o dono do pedaço, ele só queria estar ali, escrever a obra-prima filosófica dele, e por causa disso ele ficou absolutamente indignado com essa interrupção, com essa invasão, Mas a confusão estava só começando. A gota d'água e a figura mais bizarra de todas chegou na forma da baronesa Heloise Bosquet de Wagner Wernhorn, interpretado pela Ana de Armas. Ela desembarcou na ilha como uma verdadeira majestade, carregada pelos amantes e com um plano megalomaníaco de construir um resort de luxo chamado Hacienda Paraíso. A primeira coisa que ela fez foi colocar os dois grupos, o arrogante Dr. Ritter e os trabalhadores do grupo do Whitner, um contra o outro. A ilha, que já era pequena, se transformou num verdadeiro barril de pólvora e a tensão, claro, explodiu. A direção do Ron Howard é um show à parte. Ele usa a câmera para deixar a gente o mais desconfortável possível. A fotografia assinada pelo Matthias Hernde, ela cria uma atmosfera sufocante, mostrando uma ilha deslumbrante, mas ao mesmo tempo doentia e inóspita. A gente sente o calor, a umidade, o incômodo dos personagens. É o Howard fazendo um trabalho excelente no momento em que ele dá espaço para o elenco, o que funciona meio que como um grupo de asteroides em rota de colisão.
As atuações ali são cruas, são diretas, mas elas funcionam perfeitamente porque elas capturam e expressam a essência caótica daquela situação. O filme força a gente a questionar por que essa utopia deu tão errado. E a resposta ela chega de forma assustadora e vem da boca do próprio Dr. Ritter, numa das divagações dele, que descreve o ciclo da natureza humana como democracia, fascismo e então guerra. O filme é uma assustadora adaptação dessa teoria para a vida real. Ele mostra como, mesmo num lugar paradisíaco, a gente não consegue fugir da nossa própria natureza, do nosso próprio desejo do poder, da nossa tendência ao conflito. O Howard e o roteirista Noah Pink criaram uma história que força a gente a encarar o lado mais sombrio do ser humano. A direção é tensa e imersiva ao ponto de fazer a gente se sentir na pele dos Whitmer, lutando ali para sobreviver. A cena do parto da Margaret, por exemplo, é tão estressante que soa quase como um filme de terror. O que, se somando com o trabalho do talentosíssimo Hans Zimmer, né, na composição da trilha sonora, adiciona ainda mais suspense, né, e cria uma atmosfera de iminência, de que algo muito terrível está para acontecer a qualquer momento. O elenco de estrelas, a despeito de ser cheio de nomes conhecidos, ele mergulha de cabeça na defesa dos seus papéis. O Jude Law e a Vanessa Kirby têm uma química de ódio velado que é sensacional de assistir. A Ana de Armas fazendo a vilã, né? Mesmo que a personagem seja um pouco unidimensional, a presença dela arrastando aquele charme de estrela de cinema torna essa bagaça toda inesquecível. E a Sydney Sweeney, né, segura as pontas do filme de uma forma incrível, junto do talentosíssimo Daniel Bru. A gente torce pelos Whitmer, né, que são os únicos que parecem assim, minimamente decentes, mesmo que a gente não saiba o que está existindo ali por trás. A gente sabe, no fundo, que não existe mocinho nessa história, mas vá lá. No fim das contas, Idem não é um filme que vai te dar todas as respostas sobre a natureza humana, mas ele vai levantar uma série de perguntas que são bem relevantes e, assim, no momento certo. Ele é um lembrete de que não importa onde a gente vá, não se pode escapar daquilo que somos nós mesmos. Ele faz a gente questionar aquela fantasia de largar tudo e mostra uma história real que a maioria de nós nem conhecia. Apesar de ter personagens antipáticos pra caramba e ser um pouco longo, a narrativa é tão envolvente que vale cada minuto. É uma grande aula sobre a nossa própria natureza, mostrando que o paraíso só existe enquanto a gente não está lá dentro dele. É isso aí. E aí, você já viu esse filme? Ainda tem coragem de sonhar com uma vida off the grid? Eu vou te dar um papo, hein? Talvez seja melhor só jogar videogame e deixar a aventura pro cinema mesmo. Fica quietinho aí onde você tá. Alguns dizem que o paraíso foi perdido, outros que nunca existiu, mas depois de conhecer a história do Idem, a gente entende que o paraíso não é alguma coisa que a gente encontra, e sim o que a gente constrói. E a grande tragédia não é perder a utopia, mas perceber que a maior ameaça à criação desse paraíso esteve sempre lá, o tempo todo, no teu espelho. E a gente se vê no próximo set. Corta!